Paz do Senhor Jesus, irmãos. Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês 5 versículos bíblicos que comprovam que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é as Sagradas Escrituras. Eu vou apresentar apenas 5, mas existem vários. Se você se lembrar de mais algum, você pode deixar nos comentários aqui para complementar o nosso conhecimento na palavra do Senhor. Se ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo. Vamos então ao primeiro versículo. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Aqui o apóstolo Paulo está instruindo Timóteo sobre a necessidade de seguir a Escritura Sagrada, toda a Escritura Sagrada. Vamos agora ao segundo versículo. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Lucas 16, verso 29 ao 31. Aqui nós temos, irmãos, quando o rico e o Lázaro morreram, e estando o rico em tormento, ele pedia a Abraão para que mandasse Lázaro na terra para anunciar a palavra para os seus irmãos. Mas Abraão disse: não, lá já tem Moisés e os profetas. Se eles não ouvirem a eles, tampouco vão acreditar que o morto ressuscitou. Mas quando Abraão fala Moisés e os profetas, ele não está se referindo propriamente a Moisés e os profetas, até porque Moisés, quando Jesus contou isso, já havia falecido. Ele está se referindo aos livros de Moisés e aos livros dos profetas, que é os livros que nós temos hoje, da palavra do Senhor nosso Deus, que hoje compõe a Bíblia Sagrada. Então nós devemos ouvir aquilo que é pregado com base no que Moisés e os profetas profetizaram. É isso que Abraão estava dizendo para o rico. Terceiro versículo agora. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Atos 17, 11 e 12. Agora nós vemos, irmãos, que o povo de Bereia, os bereanos, quando Paulo foi pregar a palavra do Senhor, eles receberam de bom grado, ao contrário dos de Tessalônica, que não quiseram receber de início, Porém, eles examinavam as Escrituras, eles examinavam já os livros que eles tinham dos profetas, para ver se realmente Paulo estava pregando de acordo com as Escrituras, para ver se Paulo não estava contradizendo as Sagradas Escrituras. Quarto versículo agora. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas capítulo 24 e versículo 27. Aqui o próprio Senhor Jesus Cristo mostrando para aqueles 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, estavam preocupados porque Jesus havia sido morto. Eles estavam conversando com Jesus e não sabiam. Então Jesus, de início, não se identificou para eles como sendo Jesus, mas ele mostrava para eles o que já estava escrito nas Escrituras sobre tudo aquilo que iria acontecer. Agora vamos ao quinto e último versículo. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras Escrituras para a sua própria perdição. Segundo Pedro,
capítulo 3, versículos 15 e 16. Aqui o apóstolo Pedro, ele confirma as escrituras de Paulo, aquilo que Paulo havia escrito em suas epístolas. Pedro confirma que é a palavra de Deus, que é as sagradas escrituras. Ele ainda acrescenta que alguns estavam torcendo essa escritura assim como torcia as outras, mas isso ia resultar na própria perdição dessas pessoas. Então é isso, irmãos, esse versículo que eu queria compartilhar com vocês. Se gostou, deixe o seu like e não esqueça também de deixar os comentários.